Pois bem, meus amigos, o moço da OEA está em terras tupiniquenses e essa semana começaram as audiências. Segunda-feira foi a vez dos nossos magnânimos maravilhosos apresentarem todos os seus argumentos e deu o que falar essa visita. Muita gente na internet dizendo que não adiantou de nada, que ele foi lá falar com os Supremos e que era tudo uma palhaçada e que não ia acontecer. Mas o próprio STF teve que divulgar uma notinha, tamanho bafafá na internet, que eu mostrarei em detalhes no vídeo. Terça-feira, ontem, foi a vez dos perseguidos políticos mostrarem o que está acontecendo aqui no Brasil, de meu Deus. E olha, o rapaz, o moço da OEA, ficou de cabelo em pé. Quero mostrar para vocês os detalhes, os que eu mais achei que se destacaram. Na saída, o jornalista Sam Panchan pegou o moço da OEA e conseguiu arrancar umas coisinhas ali dele que eu quero mostrar para vocês. Então, no vídeo de hoje nós veremos todos os detalhes. Será que essa visita da OEA é só para inglês ver? Será que alguma coisa de fato vai acontecer? Farei aquela análise marota com tudo que está acontecendo ligado a coisas que já aconteceram, que eu mostrei em outros vídeos. Então tá bem interessante essa análise. Fica aqui comigo até o fim, que eu prometo para vocês que entregarei um conteúdo muito bom. E aproveita, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já teve que abrir mão de algo simples como brincar com os filhos, com os netos, ou até mesmo dormir bem por causa de dores nas costas ou nas articulações? Eu sei o quanto isso pode ser frustrante, mas eu quero te contar que existe uma solução. Eu quero que você conheça Nato Shark. É um suplemento que vai te ajudar a combater as dores de dia e de noite. De dia, ele te ajuda com as dores e de noite, ele te ajuda com a recuperação dos ossos e cartilagens. Esse suplemento incrível foi desenvolvido para te ajudar a aliviar dores crônicas, fortalecer os ossos e ajudar no combate a problemas como osteoporose, fibromialgia. E o melhor de tudo, ele é 100% natural, seguro e tem ajudado pessoas há mais de 20 anos. Nato Shark atua diretamente onde você mais precisa, ajudando a reduzir a inflamação e melhorando a saúde das suas articulações, devolvendo aquela mobilidade que você pensou que tinha perdido. Já faz algum tempo que a Nato Shark é parceira aqui do canal, vocês sabem, e eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas que falam sobre o tratamento que elas estão fazendo com o Nato Shark e quão bons são os resultados que elas têm. Inclusive a minha mãe, sim, a minha mãe sofre há anos com síndrome do túnel do carpo. Ela já estava, inclusive, perdendo o movimento das mãos. Ela começou a fazer o tratamento com Nato Shark em menos de 30 dias, ela já teve um resultado excelente. Ela já recuperou totalmente o movimento das mãos e agora ela já não sente mais dores. E atenção, a Nato Shark está com uma condição especial para você que é inscrito aqui do meu canal. Então corre, aproveita, manda uma mensagem ou liga para esse número que está aparecendo aí na sua tela, ou então, se preferir, clique no link que eu coloco aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Comece agora mesmo o seu tratamento com a Nato Shark, que além de ter ótimos resultados, apoia os canais conservadores aqui da internet. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de mostrar o que está acontecendo com o moço da OEA aqui no Brasil, eu preciso voltar a esta matéria de novembro do ano passado, lá da coluna do Paulo Capelli, que eu já mostrei em alguns outros vídeos e que dá um contexto importantíssimo para essa visita do momento da OEA
ao Brasil. Muita gente está falando que esses órgãos internacionais são dominados por progressistas. Resgataram o tweet do moço da OEA lá, o seu Pedro Vaca, falando que o X era uma plataforma do discurso de ódio. Ele parece o cosplay do Jean Willis, parece um militante do PSOL. Ok, mas o buraco é mais embaixo, meus amigos. Olha só o que diz a matéria do Paulo Capelli em novembro do ano passado, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Aliados de Trump pressionam órgão internacional a agir contra Moraes. Congressistas aliados de Trump ameaçaram cortar a verba, ó a palavrinha mágica, cortar a verba da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, essa daí que está aqui no Brasil, se o órgão não agir contra Moraes. Então, o que aconteceu? Os congressistas norte-americanos, os republicanos, mandaram uma carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando cortar a verba internacional caso o magistrado não tome, caso a comissão não tome uma atitude contra o magistrado. Olha só, a carta endereçada nesta quinta, dia 14 de novembro de 2024, é assinada pelos deputados Christopher Smith, Maria Elvira Salazar, a musa do Brasil, ela tem que vir ao Brasil, né, pra gente tietar, adoro ela, o Darrell Issa e o Carlos A. Gimenez. No documento, eles apontam uma contínua situação no Brasil com relação às ações de Moraes sobre a rede social X, o antigo Twitter. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos estadunidenses que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. Então, passaram-se alguns meses, cá está o moço da OEA. E primeiro ele foi conversar com o pessoal do STF. Teve muita gente que achou ruim, mas eu não sei se é tão ruim assim. Tem um lado bom e um lado ruim. Em primeiro lugar, o moço da OEA pode ser esquerdista o quanto ele for, mas o caso aqui é que se ele continuar passando pano para a ditadura da banana, ele vai perder dinheirinho. Dinheirinho. Será que ele vai abrir mão do dinheirinho para passar pano para ditador? Eu acho que não. Eu acho que esse relatório pode não ser o relatório dos sonhos, mas simplesmente não vai jogar tudo o que está acontecendo para debaixo do tapete. Ficará registrado. Primeiro, então, ele vai aos ministros do Supremo, muita gente dizendo, tá vendo? Olha aí. Gente, peraí só um pouquinho. Se a gente defende o Estado de Direito, ele tem que ouvir os dois lados. Ah, mas primeiro foi no STF. Eu, pelo menos, quando participo de algum debate, eu prefiro falar depois da pessoa, porque daí eu já sei os argumentos que ela apresentou. Teve gente reclamando. Na minha visão, não é algo ruim ele ter ido primeiro aos Supremos. Então, eles divulgaram esse vídeo institucional, sem áudio. Eu aqui cortei o áudio, mas ele no original tá sem áudio, onde o Barroso, que é o presidente do STF, que daí eu até entendo, participou da reunião, mas ele foi lá e chamou o Xande. Então já está bem sinalizado ali qual que é o grande problema. E, olhando essas imagens, a postura deles, a linguagem corporal, não me parece que eles estejam muito à vontade. Me parece, na verdade, que eles estão com uma cara de bunda. Aqui a equipe do Metrópolis tentou pegar uma declaração do Pedro Vaca, mas ele fugiu ali da mídia, não quis dar entrevista e acabou não falando nada. Bom, seguiu-se a isso uma nota publicada pelo STF, tá aqui ela, ó, foi publicada no dia 10, na própria segunda-feira. Nota sobre o encontro do STF com o relator especial para a liberdade de expressão da CIDH. Pedro Vaca e equipe foram recebidos pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo nosso carequíssimo Xande. Aí que começa, e vamos ver o que eles argumentaram. O Barroso iniciou a reunião contextualizando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade e exigiu firme atuação do Supremo. Entre esses fatos estavam incluídos o discurso de parlamentar que defendia a agressão ao ministro do Supremo. Eu gostaria de saber como é que eles vão traduzir a expressão bater com um gato morto na cabeça até o gato miar.
Porque foi isso que o Daniel falou que faria com um ministro do STF, sendo que isso daí, bom, não precisa explicar muito, vocês já entenderam. Juntamente com inúmeras ofensas, o que eles vão olhar vão dizer assim, né? Pois é, não é o STF que julga isso. E situações de risco democrático. Aí toda aquela pataquada, né? O ministro Barroso descreveu ainda que, de acordo com a imprensa, eles estão no inquérito de 5, 6 anos, mas eles estão se baseando em notícias da imprensa. Novas investigações teriam revelado uma articulação de golpe de Estado, inclusive com o planejamento de acabar com a vida do pessoal lá, que até agora a gente não viu os detalhes desse plano. A única coisa que hoje eu sei é que ele foi veiculado na imprensa. Não vi detalhes, mas eu vou procurar. Também participou da reunião o Xande, a convite do presidente. Aí o Xande expôs o contexto das investigações, todo aquele blá blá blá. Fala que entre pessoas denunciadas, cerca de 450 foram condenadas, mas foram condenadas como? Em lotes? Quais foram as provas? O que essas pessoas fizeram, né? Esses detalhes eles não contam. E ainda tem a cara de pau de dizer que somente 120 perfis foram bloqueados nas redes sociais, mas eles receberam lá na OEA uma chuva de e-mails. Mas eu quero mostrar para vocês a foto, ó. Olhem esta foto. Aqui está o moço da OEA, ok? Ele parece o Joe Willis, ele poderia se filiar no PSOL, tem toda a estética. Mas, assim, o Barroso não me parece muito feliz nessa foto. Não me parece estar muito contente com a visita. Basta ver como é que é o semblante dele quando ele está perto do Lula. Ó, sorridente, sorrisinho, lá. E com o moço da OEA. E aí a gente tem também uma foto com o Xande aqui, peraí. Aqui a foto dos três, assim, sinceramente, não me parece que eles estejam num encontro de comadres. Me parece que eles foram meio que obrigados a estarem lá e apresentar os argumentos que caíram por terra no dia seguinte. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa imagem. Peguei aqui o post do Gustavo Gayer, mas eu vou falar sobre os deputados que eu achei que se destacaram mais, pelo menos pelo que eu vi na internet. Mas eu achei muito interessante que eles pegaram aquilo que eu sempre falo nos vídeos para vocês. O marco inicial, a revista da Cruzoé, o amigo do meu pai. E essa foi a imagem de divulgação que vai sair em todas as mídias. Então, será que eles apresentaram, não sei se eles entregaram algum relatório, alguma coisa, mas desde 2019 que tá essa ameaça democrática, porque é desde lá que ocorrem os abusos, eles só vão piorando. Aí a gente vê ali, né, o Marcel Van Hatten, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, Gustavo Gayer, Girão, são sempre os mesmos, né? Interessante que a gente tem 600, 700 parlamentares, contando ali Senado e Câmara dos Deputados, mas são sempre os mesmos, um grupinho bem reduzido que defende realmente os interesses da população. O Marcel Van Hatten foi muito bem também. O Gustavo Gayer falou dos abusos da polícia na casa dele e tudo mais, falou sobre a visita anterior que ele tinha feito, conversado com o seu Pedro Vaca. O Marcel Van Hatten solicita que faça uma entrevista com o Felipe Martins. Ele tenta desconversar ali o seu Pedro Vaca. Recebemos muitos pedidos, são muitos e-mails, lá. Mas o Marcel Van Hatten destaca que é muito importante conversar com o Felipe Martins, porque ele está proibido de dar entrevistas a revistas, jornais. Ele não pode sequer comparecer a uma audiência pública no Congresso, né, na Câmara dos Deputados. Parece que uma comissão chamou ele. E ele teve o registro de entrada nos Estados Unidos falsificado pelo controle de imigração, que é uma das pautas prioritárias aí do Trump. Foi muito bem também. E aqui é muito interessante porque a OEA parece que não queria que gravassem essa audiência. Todas as audiências que eles foram lá em Washington não puderam ser gravadas, mas dessa vez eu vi ali pelo menos o Marcel Van Hatten batendo o pé e dizendo não, nós queremos que seja gravado, queremos que ter esse material, e conseguiu, e é por causa disso que nós temos as imagens. A Bia Kicis foi sensacional também, falou sobre todos os abusos, a perseguição aos deputados, aos apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. Nicolas, não preciso nem dizer, ele é um excelente orador, e o destaque ficou para a parte em que ele fala assim, pro Pedro Vaca, né? O senhor foi primeiro lá
falar com os ministros do STF. Eu gostaria que o senhor tivesse vindo aqui primeiro, porque eu ia pedir para o senhor perguntar a história do Benedito, do missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Que o Brasil quer saber que missão é essa que o Benedito cumpriu e que ele fala no dia da posse que missão dada é missão cumprida. Eduardo Girão também, sensacional, sempre combatendo essa pauta da censura, apresentou ali, inclusive lembrando, e não foi só o Girão, tá, mas se eu não me engano eu vi o Nicolas falando também, que na verdade o único presidente ou candidato a presidente na época que sofreu uma real tentativa de ir de arrasta para cima foi o Bolsonaro, um militante do PSOL, e que até hoje isso não foi esclarecido. Isso sem contar o fato de que o delegado que estava investigando e que descobriu que é um lobo solitário foi promovido, né? Folha de São Paulo se obrigou a comentar a visita, porque a grande mídia está tentando varrer para debaixo do tapete, tanto essa visita da OEA quanto o escândalo mundial da USAID. Eu quero ver se eu faço mais um vídeo de descobrir um militante chorando, gente, que perdeu a bolsa do Trump. E vocês nem sabem quais eventos que eu descobri que esse militante estava. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Aqui nós temos a filha do Clesão. Embora essa manchete porca diga assim, ai, filha de bolsonarista, eles já vêm com aquele rótulo, né? Mas é a filha do Clesão, que perdeu a vida na cadeia, diz ao relator da OEA que o pai sofreu tortura. Também foi muito interessante, a menina, inclusive, falando espanhol, bonitinha, deu seu depoimento, mostrou ali para o cosplay do Jean Willis o que de fato está acontecendo. E, de novo aqui, o que move, no caso, o cosplay do Jean Willis a fazer um relatório bom é o financiamento, porque ele vai ficar sem ter esse emprego bom. Será que ele vai abrir mão deste emprego maravilhoso que ele tem para salvar o Xande e companhia? E eu acho que não. Se vocês acham que sim, pode colocar aqui nos comentários. E aqui a gente vai assistir, porque o Sam Puncher danadinho, ficou lá esperando até o seu Pedro Vaca sair e ele conseguiu ali arrancar algumas coisinhas. Presta atenção. Sir Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? Perguntando como ele avalia a visita do Brasil até agora. E aí ele vai dizer que está Listening to ouvindo a muitas lot of histórias, stories and relatos, reports, a very heavy agenda. uma agenda pesada, We are on that. trabalhando muito. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are O tom dos relatórios é really impressionante, impressive. diz o We Pedro have to Vaca. analyze this. Mas, claro, with tenta calm. analisar com And calma. about the meeting with the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present. I think they publish a press release on that. That's Aí, quando ele pergunta sobre a reunião com o Supremo, o Pedro Vaca fala, eu acho que eles publicaram um comunicado sobre isso. E depois ele emenda, essa é a voz deles. O Supremo falou a versão dele. Ainda vai ter, então, um comunicado da OEA falando a respeito do assunto. their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Aqui o pedacinho da reunião, quem teve lá também foi o Marcos Duval, então eu tô achando tudo bem interessante até agora. Principalmente porque saíram mais algumas coisinhas, por exemplo aqui, ó. Defensoria Pública da União pede a Moraes lista de detidos sem advogados. Casualmente a OEA tá no Brasil e agora a Defensoria Pública... Nossa, mas tem gente sem advogado, faz pouco tempo. Desde 2023, né, que tem gente presa, agora eles se ligaram, ó... Tem gente sem advogado, aí eles pediram uma lista e ainda dizem o seguinte, é essencial pela existência de pessoas sem defesa no STF. Então tem gente presa sem defesa depois de anos no cárcere. E aqui, muito legal que eu preciso divulgar também, uma manifestação convocada para hoje, porque hoje o seu Pedro Vaca estará em São Paulo. Manifestantes convocam passeata em São Paulo no mesmo dia da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos do Brasil. O grupo quer denunciar o estado de exceção, embora tenha sido
convocada em cima da hora e seja em um dia de semana, eu acho extremamente importante fazer um barulho. Então, quem puder me representar lá, paulistanos, por favor, vão até lá e me representem. A manifestação, ela vai... a concentração vai ser na Paulista, em frente ao MASP, e o destino é a ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E, enquanto tudo isso acontece no Brasil, as coisas não param lá nos Estados Unidos também, porque Eduardo Bolsonaro está em terra de Tio Sam, postou essa foto aqui com o Chris Smith e escreveu o seguinte: excelente conversa com o deputado Chris Smith, o membro mais antigo do Congresso, está lá só desde 81, que trabalhou ativamente para pressionar a OEA a analisar as violações de liberdades do Brasil. E ele continua com a mesma energia. Obrigado pelo seu apoio. E quem está lá também é o Paulo Figueiredo. Duas coisinhas finais para comentar aqui no vídeo. Primeiro foi esse post aqui do Eduardo Bolsonaro, que falou um negócio assim que está entalado na garganta de muita gente que anda acompanhando a internet nos últimos dias. Então, o Eduardo vai falar sobre o caso do Deltan. O deputado mais votado do Paraná, Deltan, foi cassado pelo TSE por supostamente ensejar uma infração administrativa, que poderia gerar uma sindicância, que por sua vez poderia gerar um PAD, que é um processo administrativo. E agora estão tentando fazer a mesma estratégia com relação ao Eduardo Bolsonaro. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos, ficou sabendo que na Polícia Federal foi aberto um processo porque ele ousou criticar o senhor Shor. Aí vem este perfil, e eu acho até que a pessoa nem fez por mal, tá, pessoal? Mas eles vão lá e perguntam: quem você prefere, Dallagnol ou Bolsonaro? Pode até ter sido sem ter a maldade. A pessoa foi lá, ela tem um perfil de pesquisas, fez essa pesquisa. Mas aí o Eduardo vai lá e diz: largue de ser imbecil, isso aqui não é competição. Estamos todos no mesmo barco e o inimigo é um só. Se não quer ajudar, não atrapalhe. E o Deltan foi lá e disse: assina embaixo. Porque eu tô vendo, infelizmente, algumas tretas desnecessárias neste momento em que nós estamos tentando derrubar a ditadura do judiciário. A OEA está vindo ao Brasil, os nossos parlamentares estão com uma conexão muito boa no Congresso americano, a gente está tendo essa interlocução, a gente está vendo o Trump fechar a torneira de financiamento das pessoas que nos perseguiam, eram pagas para fazer matérias, para fazer estudos, para participar de eventos. Então, vai diminuir a pressão da militância, porque a militância tem que ser paga. E o pessoal fica, assim, apontando. Eu vi chamando a Cristina Grêmio de traidora, a Ana Paula Henkel era traidora, a Renata Barreto era traidora. Então, não é o momento. O momento é a gente derrubar a ditadura do judiciário. Isso é o mais importante. É isso que está tirando o sossego. Foi isso que, inclusive, não deixou o Bolsonaro governar o Brasil quando ele era presidente. Então, não adianta nem sequer eleger o Bolsonaro se a ditadura continuar aí do judiciário, até porque ele não vai ser, não vão deixar ele concorrer. Então, assim, objetivo número 1, prioridade número 1, derrubar a ditadura do judiciário. Se a pessoa não tá falando sobre este assunto e tá fomentando briguinha, aí vocês já sabem qual que é a dessa pessoa. E para finalizar, eu vou deixar sem som, aqui, mas os nossos deputados, eles fizeram essa manifestação performática que eu achei sensacional, gostaria de ver mais, vivo falando para vocês. Tá aí, saiu foto, teve matéria, a denúncia das quentinhas. Os deputados foram lá com as quentinhas vazias, fizeram um barulho e isso tá repercutindo bastante, e isso é péssimo pro Lula. Lula, que aliás tem problema atrás de problema, se der ainda hoje eu faço um vídeo sobre isso, então eu prometi 2, né? Sobre o Lula, tem muita gente abandonando o barco, tá feia coisa pra ele. E um militante que eu descobri aí, um militante que tá chorando, porque perdeu o financiamento do Trump. Ele tá dizendo que foi censurado. Se vocês quiserem saber essas histórias, fala pra mim aqui nos comentários, falem o que vocês acharam disso tudo. Será que o moço da OEA vai passar pano pra ditadura e arriscar perder o seu emprego? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!